Vocês sabem que eu gosto da alegria, né? Boa noite, né? Sorrir, graças a Deus. Os espíritos não querem ninguém sisudo, ninguém fechado, parece perdendo a esperança. Não tem que. Vamos botar alegria aqui, porque é essa acolhida tão maravilhosa que a gente recebe sempre aqui, da equipe espiritual, aqui do Lar Espírita, Mensageiros da Paz. E que bom que estamos aqui. Que bom que a nossa vontade, ela prevaleceu. Porque para estarmos aqui, primeiro nós temos que ter a vontade. A partir do momento que eu digo, olha, eu vou à casa espírita, certamente meu anjo da guarda, os meus mentores, os guias espirituais que me auxiliam, vão estar nos ajudando, fazendo aquela proteção para que nada dê errado. Porque vocês sabem, tem vezes que acontece. Você quer vir e alguma coisa acontece e você acaba não conseguindo vir ou chega em cima da hora, dá um imprevisto qualquer. Isso se chama influência espiritual. E é o tema do nosso papo de hoje, né? A nossa conversa, o nosso estudo. A influência espiritual nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Falar sobre isso para nós que frequentamos o Espiritismo, poderia dizer que seria chover no molhado, né? Mas quando a gente prepara uma palestra como essa, que eu não diria nem palestra, né, pessoal? Eu não utilizo aquele aparato, não cheguei ainda ao ponto do Dr. James, um dia nós vamos chegar lá. Então, nós precisamos muito sempre estar procurando estudar, assistir a uma palestra edificante. Nas redes sociais, nós temos grandes palestrantes espíritas, estudiosos, gente preparada para nos oferecer um pouco daquilo que eles assimilaram e aprenderam. E assim eles vão contribuindo com o movimento espírita, com a transmissão de tudo aquilo que a gente precisa aprender na nossa caminhada cristã. A gente fala muito de caminhada espírita, caminhada cristã, porque o espiritismo é cristão, porque nós nos baseamos no Evangelho de Jesus. Mas e Kardec nessa história? Codificou, fez todo esse compilado, esse apanhado dos relatos dos espíritos por meio dos médiuns e contribui decisivamente com a missão que ele tinha de ser o codificador do espiritismo. Porém, quem preside o espiritismo se chama Cristo Jesus. É Ele quem trouxe o espiritismo para nós. Por isso que muitos chamam de a religião dos espíritos. E além disso, ele designou uma grande leva de espíritos nobres, espíritos elevados, que estes conduzem os trabalhos, conduzem a doutrina espírita e contribuíram com Kardec. Santo Agostinho, São Luís, Fénelon, entre outros. Mas, meus irmãos, trazendo essa influência espiritual para o nosso dia a dia, agora aqui também para a nossa palestra, nós começamos com Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 459. Lá há uma pergunta de Kardec para o Espírito São Luís: se os espíritos influenciam em nossas vidas. Resumindo a resposta, muito mais do que vocês possam imaginar. Eu diria até que são mais os espíritos te influenciando do que você impondo aquilo que é a sua vontade. Vejam vocês como esta resposta ela traz um impacto muito importante na nossa caminhada. Mas, meus irmãos, nenhum impacto para nos assombrar, porque não podemos nos esquecer que somos espíritos. Nós somos feitos espíritos primeiro. Deus nos cria espíritos para depois a gente vir a experiência na carne, para as reencarnações, as encarnações sucessivas. Então nós não deveríamos nos impactar com uma informação dessas.
Ou nós não somos espíritos? Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estaremos igual nossos familiares que se foram, junto deles. E depois nós voltaremos aqui, assim como eles voltarão, e assim é, até a gente adquirir um estágio evolutivo que nos permita depois morar em outros lugares, porque Jesus já nos ensinou, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, a resposta para Kardec fica muito clara, e nós não precisamos nos impactar, nem nos assombrar, porque vale lembrar que dependendo da nossa conduta, quem é que vai estar do nosso lado? Os bons. Agora, se eu quero dar problema para a vida de todo mundo, para a minha vida, e fazer um estardalhaço na sociedade, quem é que vai estar comigo? É muito claro. Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Né? Então, nós precisamos cuidar da nossa caminhada. E a partir desta perspectiva, nós devemos entender e aceitar que vivemos o tempo todo em sintonia com o mundo espiritual. Que interessante, né, gente? O tempo todo. Não tem intervalo. É o tempo todo. Seja naquele pequeno pensamento ou não. Agora, a vontade é sempre minha. O livre-arbítrio eu tenho. Porém, o mundo espiritual ele é ativo. E nós estamos sempre envoltos entre eles. E como nós estamos na materialidade aqui da Terra, os desafios, as cargas emocionais, as prioridades, entre outras questões, a gente acaba não vivendo como se fôssemos espíritos. Por isso que a gente acha que espírito é o ser mais estranho do mundo. Opa, então também sou estranho. Espírito, Deus me livre. Então eu estou dizendo Deus me livre para mim também. E como eu disse, todos somos espíritos. Não adianta, pode a religião que quiser contestar, pode contestar. A questão é que a gente não pode fugir da realidade. Ou irmãos que frequentam outras religiões, muitos deles médiuns clarividentes, não veem. Claro que veem. Veem na sua casa, veem no seu local de trabalho, veem dentro da tua igreja. Porque eu, quando estava coroinha, na igreja católica, faleciam aqueles senhorzinhos, né, os idosos, que frequentavam sempre a missa, e eu era trabalhador, né, nas celebrações, como coroinha, e aí depois eu sentia eles ali. E aí eu ia falar com o padre: padre, será que o seu Zezinho, que é isso? Fica quieto, né? Isso não existe, tal. Mas eu sentia, tanto é que olha onde eu estou. No Espiritismo, que enfim me libertou. E eu percebi que com simplicidade é só você aceitar a verdade dos fatos. Você não precisa criar nenhuma moda, inventar nada. É só aceitar os fatos. E você vai viver com naturalidade igual todo mundo. A gente vai ter aqui nossas dificuldades, nossas alegrias. A gente vai acertar, vai errar, vai cair, vai se levantar, igual a todo mundo. Porém, a partir do momento que eu procuro entender e aceitar essa nossa relação com o mundo espiritual, podem ter certeza que a gente conduz a vida de uma maneira diferente. Repito, acertando e errando, porém assimilando muitas coisas da vida de uma forma diferente. E é isso. É seguir a luz do Evangelho de Jesus com simplicidade, né? Procurando aprender, respeitar. As outras religiões temos que respeitar nossos irmãos, cada um enxerga a vida de uma maneira. Agora, eu encontrei as respostas que precisava no Espiritismo. Simples assim.
E estou muito feliz e grato a Deus. Então, a maioria de nós, na verdade, não considera o mundo espiritual como um mundo que se interpenetra com o mundo físico, ou seja, que está nessa relação constante. A gente se preocupa muito com o dia a dia, né, das nossas atividades, então a gente dificilmente pensa nessa questão de mundo espiritual, de presença de espíritos, de circulação de espíritos. Você nem pensa nisso. Você está mergulhado nas suas preocupações do mundo material. E a gente tem que correr atrás do nosso, né? A gente tem as dificuldades de família muitas vezes. Uns familiares estão bem, a gente se preocupa com aqueles que estão passando por um momento de instabilidade. Aí daqui a pouco a gente se preocupa com uma conta para pagar, com uma dificuldade no trabalho. E assim, as coisas do mundo espiritual, elas vão tomando nosso tempo, né? E a gente às vezes esquece até de uma oração, que é o nosso alimento espiritual. E aí que está um detalhe. A oração é o quê? A nossa ligação com o nosso Criador. E não é uma ligação espiritual? Não é o Espírito quem está se elevando através da oração? Quem é que está fazendo essa conexão? Sou eu, então eu sou um Espírito. Olha só as evidências que nos mostram como que a gente precisa simplificar a nossa caminhada a partir dessa compreensão. Bom, meus irmãos, nós achamos que os espíritos só estão presentes na reunião mediúnica e somente lá irão se manifestar, né? Reparem, a gente sabe que os espíritos existem, que nós somos espíritos. Todos nós sabemos aqui. Então, não deveria ser surpresa para ninguém se a gente sentir uma presença. Não é verdade? Mas a gente pensa assim: não, o espírito só vai se manifestar lá no centro espírita, que é o lugar de espírito. Aqui perto de mim não tem ninguém, estou livre. Aí a hora que acontece alguma coisa, meu Deus do céu, bate medo, bate desespero. Eu era medroso demais, mas medroso que você precisa de ver. Apagou a luz, eu corria lá sem dia. Então, a gente vai criando umas coisas na nossa vida, a gente só vai dificultando e perdendo tempo até a gente aceitar. E é importante a gente lembrar que, segundo estudos, há no universo, só no universo conhecido, né, por nós, mais de 200 bilhões de galáxias. É isso mesmo que vocês estão vendo. Eu pesquisei isso. Mais de 200 bilhões de galáxias. Então, Jesus já havia dito: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou nós achamos que somos só nós aqui do planeta Terra, nós somos a única bolacha do pacote, está tudo certo. Não é assim, a gente já aprendeu. As estrelas são habitadas, os planetas são habitados, o universo, esquece, você vai estudar, descobrir, vai partir, você vai voltar 2, 3, 4 encarnações. Se você voltar como cientista, você vai descobrir, e assim vai. Então, não adianta a gente ficar se preocupando em delimitar o espaço do universo. O fato é que o universo é habitado de seres que já viveram aqui entre nós, de outros seres que nem passaram pela Terra, mas passaram por outros mundos. E como é isso? Ah, meu amigo, aí a gente estuda, né? Mas a gente ainda não compreende muita coisa. Mas o que a gente já compreende, aquilo que é necessário para a gente, nos faz crer no Espiritismo, naquilo que ele nos ensina. E a gente procura estudar para a gente aprender e colocar isso em prática na nossa caminhada. Porque não adianta eu estudar para deixar guardado,
no meu arquivo mental. Eu preciso colocar em prática, em benefício próprio, e aí sim também oferecer esse contributo para as pessoas à minha volta. Bom, e a gente falando sobre mediunidade, aí para o médium a coisa é mais fácil ainda, né? O médium que não aceita a realidade que o mundo espiritual é ativo, que tem espírito entre nós, aí é brincadeira. Aí, vou falar para você, você não precisa nem ser espírita, mas você convive com o espírito, você tem contato com o espírito, você vê espíritos e você ainda questiona. Então, meus irmãos, são as coisas que a gente acaba teimando quando, por exemplo, se eu estou vendo muitos espíritos, a espiritualidade quer alguma coisa de mim, né? Servir, auxiliar espíritos, sim, os espíritos e os dele aqui. De que maneira? Olha, a casa espírita está de portas abertas, a partir do estudo, do conhecimento, do entrosamento, da harmonia aqui com os trabalhadores da casa, a gente vai descobrindo, as respostas vão aparecendo. Então eu não estou louco, eu não estou enlouquecendo. O que eu vejo eles também veem, o que eu sinto eles também sentem. E por que eles têm um certo equilíbrio quanto a isso? Porque a gente chegou aqui na casa espírita igual a quem está hoje lá fora vivendo esse conflito, essa perturbação desnecessária. Porque a terapia para isso, o Espiritismo oferece gratuitamente, não é? Então nós passamos por essa perturbação também. E hoje, com o estudo, com essa convivência nossa aqui, a gente conseguiu equilibrar, tocamos a vida sabedores deste contato constante. E nós ignoramos então que os espíritos eles coabitam conosco, mas eles estão conosco em todas as circunstâncias. E aí a gente traz um trechinho do apóstolo Paulo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estudei muito pouco sobre Paulo, mas eu tenho tanta vontade, eu queria sobrar um tempo, e sobra tempo, mas a gente também tem que falar, né? Estou inventando desculpa, mas eu queria estudar mais, porque Paulo é fantástico. E Paulo naquela época já dizia: há uma nuvem de testemunhas que nos assistem. Olha só, isso é muito forte. Há uma nuvem de testemunhas que nos assistem. E aí ele dá uma visão para a gente da quantidade de espíritos à nossa volta, né? A maioria de nós, por exemplo, não possui clarividência, né? Mesmo os médiuns, a maioria. E mesmo alguns médiuns clarividentes não veem tudo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas já veem bastante coisa, mas não veem tudo. E aí, se nós tivéssemos essa clarividência, como alguns têm, iríamos perceber como é que eles se entrelaçam conosco nesse ambiente. Testemunham a todo momento a nossa movimentação. Tem uma irmã de doutrina espírita, lá em Cidrolândia, ela é professora, grande pessoa, extraordinária, uma amiga muito querida, a família dela toda. Meus irmãos, só depois que ela passou a frequentar, a servir, a estudar, a se equilibrar numa casa espírita, é que ela parou de ver da maneira como ela via. Ela enxergava esse entrelaçamento tal qual ele é, o mundo visível e o mundo invisível. E era um absurdo, porque ela já não sabia mais quem era encarnado, quem era desencarnado, e ela realmente estava entrando em parafuso. Tamanha nitidez dessa clarividência dela. E graças a Deus, tornando-se trabalhadora, servindo, entendendo o papel dela, isso foi se educando. A mediunidade foi sendo educada. Por isso
que a Michela, toda vez que ela vem aqui falar conosco, ela nos convida para o estudo. Porque ajuda, minha gente. O estudo ajuda muito. A nossa conduta, bastante. Mas é um conjunto de coisas que estão ao nosso alcance que vão nos ajudar. Então, se vocês conhecem alguém nessa condição dessa professora, que não é a única, orientem a procurar a casa espírita.